Olá, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio da nossa série sobre os atributos de Deus. E hoje o nosso tema é fascinante, um tema que nos confronta e nos conforta ao mesmo tempo. Vamos falar sobre aquele que sabe absolutamente tudo. Vamos entender o que quer dizer que Deus é onisciente. Vamos começar com uma pergunta bem direta. Pensa um pouco. Todo mundo tem segredos, né? Coisas que a gente consegue esconder das outras pessoas. Um pensamento, uma intenção, talvez uma conversa que ninguém ouviu. Mas e de Deus? A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa hoje é exatamente essa. Será que é possível esconder alguma coisa de Deus? E a resposta para essa pergunta tem dois lados, sabe? Para quem tem algo a esconder, para quem quer viver no segredo, a ideia de um Deus que vê tudo, isso pode ser apavorante. Mas por outro lado, para um coração sincero, que busca viver na luz, essa mesma verdade é um dos maiores consolos que existem. Então, o que é, afinal, esse conhecimento perfeito de Deus? Vamos mergulhar nisso. A palavra é onisciência, e a definição é bem direta. É o estado de saber tudo. Mas quando a gente fala de Deus, isso vai para um outro nível. Não é só um conhecimento gigante, tipo uma enciclopédia infinita. Não, é um conhecimento absoluto, perfeito, sem nenhum erro e que ele tem desde sempre, eternamente. Para a gente entender bem, vamos quebrar isso em 3 partes. Primeiro, Deus conhece tudo, passado, presente e futuro. Tudo mesmo. Segundo, o conhecimento dele é perfeito. Não é uma aproximação, não é um chute, é exato. E terceiro, e isso aqui é muito forte, ele conhece o coração. Ele não vê só o que a gente faz, mas por que a gente faz. Os pensamentos, as intenções, os motivos lá no fundo. E aqui tem um ponto que muda tudo. Deus não aprende. É isso mesmo. A gente aprende, né? A cada dia a gente descobre algo novo porque somos limitados. Deus, não. Como ele é imutável, o conhecimento dele nunca aumenta, nunca diminui. Ele não descobre as coisas, ele simplesmente sabe, desde sempre e para sempre. E olha, isso não é só uma ideia filosófica, não. É algo que está por toda a Bíblia. Vamos dar uma olhada no que as Escrituras dizem sobre esse conhecimento total de Deus. Tem uma analogia que ajuda muito a gente a entender isso, a do palco e do bastidor. O que as pessoas veem na nossa vida é o palco, certo? Nossas ações, o que a gente fala, a nossa imagem pública. Mas Deus, vê os bastidores. Ele vê as intenções reais, os motivos escondidos, a verdade do nosso coração, aquilo que ninguém mais vê. O Salmo 139 talvez seja a descrição mais linda e poderosa disso. É de arrepiar. Não é um conhecimento frio, distante, é íntimo. O salmista diz que Deus conhece nosso sentar e nosso levantar, que entende nossos pensamentos de longe e que antes mesmo da palavra chegar na nossa língua, ele já sabe o que vamos dizer. A carta aos Hebreus é ainda mais direta, se é que é possível. Diz que não tem criatura alguma que consiga se esconder dele. Tudo está nu e patente, ou seja, totalmente exposto aos olhos daquele a quem a gente vai prestar contas. Aquela ideia de ter uma vida secreta, para Deus isso simplesmente não existe. E Jeremias usa umas palavras bem fortes. Ele diz que o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos. O que isso quer dizer? Que ele não dá só uma olhadinha. Ele investiga a fundo. Ele testa. É por isso que o juízo dele é perfeito, porque não se baseia na aparência, mas na realidade mais profunda de quem nós somos. Mas e o futuro? Será que Deus também sabe? Com certeza. Isaías tem uma passagem que é demolidora para qualquer ideia contrária. O próprio Deus diz: eu anuncio o fim desde o princípio. Pensa nisso. Ele não fica torcendo para ver como a história vai terminar. Ele já sabe o final. A história não pega Deus de surpresa. Nunca. Beleza, a gente entendeu a teoria, é uma doutrina incrível, mas e na prática? O que isso muda na nossa vida, no dia a dia? É isso que a gente vai ver agora. A primeira coisa que isso muda é a nossa oração. Alguém pode pensar, ué, se ele já sabe de tudo, para que orar? E a resposta é linda. A gente não ora para informar Deus de nada. A oração não é um relatório, é relacionamento. É um ato de se conectar, de mostrar dependência e de conversar com o Pai que já nos conhece por completo. O próprio Jesus falou sobre isso. Ele disse: vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Isso não deveria nos fazer parar de orar, mas sim orar com mais confiança. A gente não está tentando convencer um Deus que não sabe o que está acontecendo. Estamos nos abrindo para um Pai que já sabe e já se importa. Pensa na nossa ansiedade. De onde ela vem na maioria das vezes? Do medo do futuro, da incerteza, do e se.
A onisciência de Deus é o melhor antídoto para isso. O futuro que para a gente é um nevoeiro denso, para ele é um livro aberto. Saber disso nos dá permissão para descansar. Podemos confiar na sabedoria daquele que já viu a estrada inteira. Agora, aqui vem uma das coisas mais libertadoras de todas. Se Deus já sabe das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, então a gente não precisa mais fingir. A gente pode chegar diante dele com total honestidade. A confissão não é para deixar Deus a par do que fizemos. É para a gente mesmo trazer nosso erro para a luz e encontrar a graça que ele já está pronto para dar. E por último, essa verdade é um chamado para a integridade. Porque se Deus vê tudo, a vida cristã deixa de ser uma peça de teatro para uma plateia de gente. Ela passa a ser vivida de verdade, na presença de Deus, sabendo que o que importa não é só o que a gente faz, mas a intenção do coração por trás de cada ato. Então, para resumir, Deus sabe tudo. Seu conhecimento é perfeito e total. Ele conhece o nosso coração, não só as nossas ações. E essa verdade, ao mesmo tempo que desmascara toda a hipocrisia, é um abraço de conforto para o crente sincero. E no nosso próximo encontro, a gente vai juntar essa ideia com outra igualmente poderosa. Porque o Deus que sabe de todas as coisas também pode fazer todas as coisas. Vamos falar sobre a onipotência de Deus. Vai ser incrível, espero vocês lá.